comigo brilha o sol. Além de sua janela, percebo ao seu redor. Quando a vida é bela, senta em você. O brilho que domina, que mete as asas correr ao encontro mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiá, 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 xalaiá. Nas horas calmas, quando a tarde voa, eu tento assim cantar uma canção, e o doce nome de Jesus ressoa no santuário do meu coração, ressoa como um sino que rechine tão claro e puro no azul do céu, ressoa como uma cantiga linda que vem de longe a voar ao léu, e o ressoar me traz a esperança de ser feliz e de entender a luz. Eu sinto isso quando em mim ressoa o doce nome do Mestre Jesus. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio branco. Quanta doçura este nome encerra, e é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Obrigada, meninos. Daqui a pouquinho estamos de novo, tá? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marisete. Desejamos que todos estejam bem, vibrando muita luz e amor. Vamos lá, nossa escala de hoje. Harmonização, José Antônio e Aleph, o filhote dele. Eu falo filhote, mas é filho, né? A condução sou eu, Marisete Medrado. Leitura do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 1 a 4, a nossa querida irmã Joana Dark. Prece inicial, Luiz Mauro. O palestrante, o José Antônio, que também é o nosso cantor de hoje, com o tema O Perdão.
passe Fluidificação das Águas e prece final, o nosso irmão Haldane. Então, vamos passar agora para o José Antônio novamente, e em seguida a leitura do Evangelho e a prece inicial. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Um deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que ativou. Joana, minha querida, é com você. Obrigada, meninos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 1, perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderam, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, vamos nesse momento refletindo sobre a leitura do Evangelho que acabou de ser realizada, levar os nossos pensamentos, respirar profundamente, serenar os nossos batimentos cardíacos, para que possamos dar início à reunião pública na noite de hoje, pedindo ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga para que nos oriente e que possamos absorver os ensinamentos da noite e possamos ainda absorver o tratamento que foi realizado aqui. Então, diante de tudo isso,
vamos dar início aos trabalhos da noite, agradecendo pela oportunidade que nos é dada mais uma vez. Nós os pedimos, mestre, que permaneça conosco agora, hoje e sempre, e durante todo esse trabalho que se inicia agora. Obrigado. Assim seja. Agora vamos à apresentação do palestrante, né? Tudo bem, né? Zé Antônio é direto da Bahia, porque agora ele é baiano, deixou de ser goiano, preferiu ser baiano, fazer o quê, né? Cada um escolhe o que quer da vida, né? Ele vai falar sobre o perdão. Seja bem-vindo, meu irmão. E em pé. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos envolva com o seu manto divino. Derrame sobre nós muita luz e muita paz. Dizem que Buda, certa vez, estava sentado com seus discípulos, meditando, conversando, e eis que então chegou um senhor, aproximou-se de Buda e lhe cuspiu na cara. Buda não reagiu em momento algum ante aquele ato extremamente violento, agressivo daquele homem. E os discípulos todos ficaram se interrogando, perguntando: como, Buda, você deixou que acontecesse isso? Como você deixou que esse homem o tratasse com tanta falta de respeito? E Buda simplesmente observou e disse: ele é uma pessoa necessitada, doente. O que ele fez é resultado da condição na qual ele vive. Eu não posso estar diante dessa situação, aceitar o que ele me traz e responder na mesma moeda. No dia seguinte, aquele homem profundamente arrependido do ato, da situação na qual ele se encontrava, retorna a Buda, ajoelha-se diante dele e pede perdão por tudo que ele fez. E Buda então lhe disse: olha, eu não tenho que perdoar nada, você não me atingiu, o que você fez a você mesmo. Foi a você que atingiu, e não a mim, toda essa situação na qual você colocou essa agressividade, esses atos que você representou nesse momento. O perdão, então, que é uma palavra de origem grega, perdoar, vem de aphesis, que significa soltar, vai muito além dos lábios ou de dizer a alguém que perdoou. Porque perdoar é um ato de soltar, de liberar, de libertar-se de algo que está nos incomodando. Não existe perdão quando nós não conseguimos nos libertar do ódio, da raiva, da mágoa, do ressentimento ou de qualquer sentimento relacionado à questão do ódio. Aliás, André Luiz deixa muito claro para nós que o ódio é o amor enfermo. Então, o ódio e o mal, no nosso universo, no cosmos sideral, ele não existe. Na realidade, o ódio, ele é só um amor que está enfermo. Portanto, o rancor também é um amor enfermo. A mágoa, o ressentimento, todos são processos interiores nossos que nós estamos, então, vivendo, sofremos essas consequências todas de alimentar em nós esse ódio. Então, até se diz que a raiva, o rancor, por exemplo, é a mesma coisa de uma pessoa aplicar um veneno, querendo dar o veneno para o outro e aplicar a si próprio. Então, quem se intoxica é a própria pessoa, com ódio, com a raiva, com o rancor, com a mágoa, e acaba comprometendo toda a sua condição de saúde, de felicidade, fica travada, a vida da pessoa trava em função desse ódio, desse rancor, desse ressentimento. Então, o perdão, ele não é para os outros. Muitas vezes nós pensamos que perdoar significa que eu estou perdoando o outro. Em primeiro lugar, quando perdoamos, nós nos libertamos de uma cadeia, de uma prisão. Jesus disse certa vez que quando fôssemos fazer uma oferenda diante do altar, nós deveríamos, é bem simbólico que Jesus fala, deveríamos pegar essa oferenda e lembrar que se tivéssemos alguma coisa contra um adversário, contra alguém, nós tínhamos que deixar essa oferenda ali no altar. Lógico que para aquela época, porque hoje nós já estamos num momento diferente, em que a gente não tem mais essa necessidade dessas oferendas, ou pelo menos a maioria das religiões da Terra já galgaram um certo degrau, e a gente não precisa mais daquelas oferendas que existiam, inclusive na época de Jesus, que eles sacrificavam animais.
Então ele diz, deixai a vossa oferenda diante do altar, e de primeiro reconciliar com o vosso adversário, e depois voltar e fazer a vossa oferenda. E acrescenta, reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais colocados na prisão. Em verdade eu vos digo, não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último cêntimo. É bem simbólico essa expressão de Jesus, porque na realidade, quando nós alimentamos o ódio, entramos nessa prisão que Jesus se refere, enquanto a gente não se reconcilia. E o adversário não é só externo, ele é principalmente interior, porque são os adversários, os nossos maiores inimigos estão dentro de nós mesmos, que são o orgulho, a inveja, a vaidade, o egoísmo. E aí, quando nós estamos com ódio de alguém, quando passamos por uma experiência de termos sido feridos, ofendidos, caluniados, e guardamos aquilo conosco, nós passamos, então, a sofrer um processo de prisão interior. A pessoa lembra o tempo todo do outro. O outro, às vezes, nem está pensando nele da forma como você está pensando. E nós, então, pensamos o tempo todo nessa outra pessoa, vibramos negativamente, desejamos o mal para essa pessoa quando estamos com esse sentimento de ódio, de raiva, de rancor. E aí, nesse momento, então, eu estou dentro dessa prisão, como disse Jesus. E a gente não sai de lá enquanto não pagar o último cêntimo, enquanto a gente não se quitar perante a gente mesmo, enquanto a gente não se liberar disso aí. E esse processo, ele é um processo que eu tenho que tomar atitude, eu tenho que ir em busca dessa mudança interior. E aí tem um aspecto muito importante que o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, o amor aos inimigos que Jesus falava, não era o amor terno que nós nutrimos por um amigo. Porque quando um amigo se aproxima, é maravilhoso, você tem vontade de abraçar, de conversar, enfim, é sempre prazeroso ter um amigo a quem você tem uma estima. E aí Kardec diz, mas o inimigo, até por uma questão de lei física, quando você se aproxima, existe uma repulsão instintiva, é até uma lei física mesmo, um fluido, as vibrações, uma aura que ali se encontra com a outra e você não se sente bem naquele momento. Então, em momento algum, Jesus quis dizer que nós depois colocássemos no coração o mesmo sentimento que temos pelo amigo, pelo inimigo, pela pessoa que te prejudicou, pela pessoa que fez algo ruim para você, que te caluniou, que está te perseguindo. Em momento algum, Jesus pediu esse tipo de sacrifício, até porque o próprio Jesus não fez isso. Ele foi muitas vezes caluniado, foi perseguido pelos fariseus, pelos doutores da lei, e Jesus tinha para com eles uma certa reserva. Ele não tinha essa mesma intimidade, esse afeto, esse carinho que ele tinha com as pessoas mais simples, mais humildes, com seus discípulos. Com eles sempre as palavras eram breves, eram palavras de orientação, até porque eles sempre testavam Jesus. Existia muita hipocrisia por parte dos doutores da lei e dos fariseus, no sentido de testar Jesus para ver se ele caía em alguma daquelas armadilhas que eles armavam para ele, e ele nunca caiu, porque Jesus é um espírito crístico, é um espírito da mais alta hierarquia, o mais sublime dos espíritos que já desceu na Terra, e ele está num grau tão elevado que quem é que podia tentar enganar Jesus? Quem é que podia ter a capacidade de fazer isso? Então Jesus deixa claro isso, que o amor aos inimigos não é isso. Então, quando eu perdoo alguém, não significa que eu tenho que andar lado a lado com essa pessoa, de mãos dadas com essa pessoa, abraçando essa pessoa e, enfim, tendo esse afeto que eu tenho pelo amigo. Aí o que Jesus deixa claro é que eu não devo. Então Kardec deixa claro isso quando ele fala desse amor ao inimigo. O amor ao inimigo é você não desejar o mal para ele. É não ter nenhum ressentimento, nenhum sentimento de mágoa, nenhum sentimento de rancor, de ódio, nada. E como é que nós podemos fazer isso para isso ir diluindo, retirando? O mais poderoso elemento que mais nos ajuda nisso chama-se prece, oração. Porque quando eu oro pelos inimigos, eu então levo para esse inimigo muita luz, muita paz, muito amor, e vai retirando de dentro da gente todo aquele sentimento ruim que nós temos perante essa pessoa. E muita gente até confunde o perdoar com esquecer.
E a gente sabe que perdoar não é esquecer, porque você não esquece o que a pessoa fez para você. Por que não esquece? Porque perdoar significa, tem a ver com o lado emocional nosso, com os sentimentos. E esquecer tem a ver com memória. Então, quando você encontra alguém que lhe fez mal, e essa pessoa te caluniou, te perseguiu, é evidente que você vai lembrar automaticamente do que aquela pessoa fez com você. É lógico que você vai lembrar. Só que, quando você perdoa, você vê essa pessoa de uma forma diferente. Houve uma mudança na sua forma de ver essa pessoa. Houve uma mudança na sua forma de identificar essa pessoa. E a partir daquele momento em que eu mudo a minha forma de ver essa pessoa que me traiu, que me caluniou, que me criticou, que me ofendeu, eu vejo essa pessoa mais como um doente, como uma pessoa que precisa de compaixão, que foi isso que Jesus nos ensinou, do que como um verdadeiro inimigo. E aí Kardec deixou um aspecto também muito importante que a gente tem que lembrar. E se o inimigo quiser reconciliar conosco? Nesse capítulo que foi proposto aí do Boa Nova, Jesus faz essa colocação. Os discípulos estavam muito preocupados quando a Boa Nova estava sendo espalhada, muita gente criticando Jesus, os doutores da lei, e eles foram pregar esse evangelho. Pedro era meio esquentado, né, e já não tinha muita paciência com esse pessoal, e aí ele chega para o mestre e fala: mestre, teve um lá que eu e Filipe quase que nós realmente fomos às vias de fato para poder fazer essa pessoa se calar diante das calúnias, e chamou o senhor de filho de Beelzebul, filho do diabo, do demônio, etc. Né? Então, Jesus calmamente explicou para eles que eles não se preocupassem com aquilo, que não havia necessidade dessa preocupação, e que eles lembrassem sempre que quando o inimigo, aquela pessoa que está te perseguindo, quer reconciliar, quer pedir desculpa para você, nesse momento, então, eu tenho que estar com o coração aberto para aceitar, desde que isso seja realmente sincero, porque também pode haver hipocrisia por parte da pessoa. Então, desde que seja sincero e a pessoa quer realmente se reconciliar e quer pedir desculpa por aquilo que foi dito, aí nós, então, passamos a entender que o que essa pessoa está trazendo é algo sincero. E aí pode haver essa reconciliação, como em muitos momentos históricos, de muitas pessoas, ou das nossas vidas mesmo, isso já aconteceu. Então é muito importante nós lembrarmos isso. Chico Xavier, uma vez, ele passou por uma experiência bem interessante. O Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, você está com uma mancha no coração. E o Chico falou: mas o que foi? Você está com a mágoa de alguém. E essa pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te feriu muito, você tem que perdoar essa pessoa de coração mesmo. E aí o Emmanuel falou: olha, a minha proposta para você, Chico, é que você vá até essa pessoa, veja o que essa pessoa mais gosta, dê um presente para essa pessoa, para que possa diluir essa mágoa que está no seu coração, porque está atrapalhando no nosso trabalho da psicografia. E o Chico foi e disse: mas eu fui o ofendido e eu é que vou ter que dar o presente? Emmanuel disse: sim. Sim, porque nesse caso, ao dar o presente, você vai quebrar uma vibração. E essa vibração ruim que está com você, que você está alimentando dessa mágoa, vai embora e você vai conseguir, então, sair dessa situação e nós continuarmos o nosso trabalho. E Chico assim fez. Descobriu que aquela senhora gostava muito de costurar. E se ela gostava muito de costurar, ele podia dar uma máquina de presente. E Chico sempre ganhou muito, assim, o salário dele sempre foi bem pouco, né? Ganhava praticamente salário mínimo, foi aposentado pelo Ministério da Agricultura, e ele ganhava pouco. E aí ele comprou uma máquina de costura para essa senhora, dividida em 24 meses, que era o que ele conseguia pagar. E aí foi lá, entregou a máquina para ela, pessoalmente foi lá. A hora que ele entregou a máquina para ela, mas ela ficou numa felicidade, porque ela queria muito costurar, mas não conseguia porque não tinha essa máquina. E aí o Chico deu esse presente para ela e ela percebeu, né? Aquele ato de bondade dele, abraçou e falou muito obrigado. O Chico até pediu desculpa por aquela situação que havia ocorrido, daquilo que ela fez com ele, né? Aquelas ofensas e tudo que ela tinha feito. E aí, Chico retornou para casa e Emmanuel disse: olha, a mancha saiu do seu coração. Agora nós estamos preparados para retornarmos ao nosso trabalho da psicografia.
E é importante nós lembrarmos que isso que aconteceu com Chico, e olha que era Chico Xavier, um ser que já tinha grandes conquistas morais, grandes conquistas espirituais, e nós, quando nós alimentamos o ódio, a raiva, a mágoa, o rancor, vamos gerando ao longo do tempo doenças. O ódio, por exemplo, segundo o áudio, pode gerar desde uma leve intoxicação até um câncer. Nós podemos, então, estar construindo um câncer para nós, ao longo de 10 ou 20 anos, alimentando esses pensamentos, esses sentimentos de ódio, raiva, rancor, dentro de nós. Então, à medida que eu vou superando, que eu vou trabalhando essa mágoa, esse rancor, esse ódio dentro de mim, que vou diluindo, retirando isso, vou saindo dessa prisão, tudo vai ficando melhor. Até a vida flui melhor no campo profissional, no campo financeiro, em todos os aspectos, familiares, relacionamentos, porque tudo vai tomando outra proporção, vai tomando outro caminho. Então, é importante nós lembrarmos que também quando nós estamos alimentando esses sentimentos e não perdoamos, estamos adoecendo. E essas doenças que a princípio são de ordem psicossomática, que está só, primeiro mentalmente, no campo mental, depois descem para a nossa aura, e criam verdadeiros cancros na nossa aura, verdadeiras sombras, formas, pensamentos que se fixam na nossa aura, vão pouco a pouco, então, transformando isso ao longo do tempo, vai somatizar e vai virar doença. Então, é muito importante nós lembrarmos isso, para a nossa própria felicidade. Até tem um amigo que ele diz assim, que vai chegar uma época que a humanidade vai amar por egoísmo, vai fazer o bem por egoísmo, porque a pessoa pensa, poxa, diante de tanto conhecimento que hoje nós temos, eu até indicaria aí livros que podem nos ajudar nesse sentido. Tem um livro que chama Mãos de Luz, da Bárbara Henke, que é uma grande pesquisadora, PhD em física, e ela também tem esse lado da mediunidade, né? Ela trata muitos pacientes na clínica dela lá, e ela relata casos interessantíssimos de aura de pessoas que estão muito doentes, até com câncer que ela curou, pessoas que têm muita mágoa no coração, muito ódio, muita raiva, rancor, e essa situação faz a pessoa adoecer. E lá ela recebe o tratamento de passes, de direcionamento, de orientação, e ela tem até as orientações dos mentores. Esse é um livro que a gente classifica assim, como importantíssimo de ser lido, de ser estudado por nós, para que a gente busque entender esse processo, o quanto que o nosso campo emocional, aliás, para dizer a verdade, nós somos pessoas muito mais vibracionais e emocionais do que físicas. Na realidade, tudo isso que a gente está vendo, esse campo físico aí, com trilhões de células que nós temos, na realidade está vibrando, e uma infinidade de partículas que estão vibrando dentro de nós, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, e cada pensamento que eu emito, eu estou mudando o meu cosmo orgânico, assim como também toda a minha aura. Então é importante a gente lembrar que perdoar também representa saúde. Que quando eu perdoo, eu sigo mais leve pela vida. É difícil? É, porque nós somos muito orgulhosos. Aliás, Gandhi já dizia que para se perdoar tem que ter muita coragem. Né? Essa expressão é de Mahatma Gandhi. E Gandhi passou por diversas situações como essas, em que foi maltratado. Quando foi para a África, por exemplo, Gandhi foi inclusive pisoteado, chutaram ele, quando ele resolvia alguma coisa lá pelos direitos dos africanos na África do Sul, sobre a questão dos passes lá, e aí ele é pisoteado, socado pelos soldados, né? E em momento algum ele reage. Não há nenhuma reação por parte de Mahatma Gandhi. Ele age com doçura, com mansuetude, com pacificação, com não violência. E é justamente isso que faz o diferencial diante das pessoas que nos acusam, das pessoas que nos perseguem, diante das pessoas que nos caluniam, diante das pessoas que nos ofendem. De tudo isso, a reação tem que ser sempre a mais pacífica possível. Chico Xavier tem diversas histórias que nós vemos da vida dele. Divaldo Franco também passou por diversas situações de perseguições. Inclusive, tem uma situação interessantíssima que Divaldo conta na vida dele, que uma vez um determinado rapaz foi no Jornal à Tarde aqui de Salvador, da Bahia, e lá ele realmente, assim, fez tudo o que podia dizer de contrário a tudo que Divaldo ou era naquela época e é até hoje,
tirou, realmente, colocou, caluniou e fez muita coisa naquele jornal. O Divaldo sofreu muito com isso, ele conta que foi uma fase muito difícil da vida dele, e que ele precisou muito do apoio de Joana, dos amigos, das pessoas, e Joana, na época, inclusive, disse para ele não se preocupar, que ele não se preocupasse em se defender. A mesma coisa disse Emmanuel para Chico diversas vezes, que foi perseguido e caluniado, que ele não se preocupasse, que Deus tomaria conta. E, de fato, as coisas foram seguindo o seu caminho, e, assim, tudo foi se resolvendo, e passou alguns anos, um dia ele fazendo uma conferência, quando sai da conferência, esse rapaz, então, se aproxima de Divaldo. Eles estavam com o tio Nilson, na época o tio Nilson ainda estava encarnado, ele já desencarnou, e aí, então, o Divaldo, ele vê o rapaz chegando, vindo na direção dele, com os braços abertos, né? Divaldo, Divaldo, e querendo abraçar ele, e Divaldo passou em frente e seguiu. E Nilson achou estranho a atitude de Divaldo, e falou para ele: Divaldo, mas você não deveria ter abraçado ele quer reconciliar com você? E aí Divaldo disse assim, então que ele vá lá no jornal, onde ele escreveu todas aquelas coisas para mim, e se retrate, e diga que ele estava enganado, que era tudo mentira. Ele não vai querer fazer isso, com certeza a pessoa jamais iria querer fazer uma situação dessa de reconhecer o próprio erro. Então, ali o que havia era só hipocrisia por parte da pessoa. Não existia um arrependimento sincero de alguém que realmente chegou à conclusão de que o que fez era errado. E dessa forma, essa pessoa ali não estava em condições de se aproximar de Divaldo naquele momento. Com certeza não era aquele ainda o momento. Talvez futuramente ele possa ter procurado o Divaldo não conta detalhes sobre isso no futuro, mas o importante é a gente lembrar que também no processo da reconciliação, a pessoa tem que ter um arrependimento sincero, verdadeiro. E aí nós, então, estarmos também dispostos a ajudar, a auxiliar essa pessoa. E muitas vezes, por uma questão até de autoestima, muita gente confunde o perdão com aceitar tudo, né? Em relacionamento existe muito isso, né? O marido, a mulher, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, né? Enfim, o casal. De um modo geral, a pessoa passa por situações difíceis demais, realmente, assim, muito difíceis no processo do relacionamento, e ali ele vai comprometendo todo o processo da autoestima, todo o processo da sua vida, confundindo essa questão do perdão com deixar a coisa seguir daquele jeito ali. Então, o perdão, ele não é para nos escravizar a uma situação de estar convivendo com uma pessoa. Por exemplo, se o marido bate na mulher, é uma atitude de violência, vamos lá em Emmanuel. Emmanuel diz e deixa muito claro isso para nós, lá no livro Vida e Sexo. Se essa mulher está passando por um processo de violência, Deus não a obriga a permanecer nesse casamento. Não existe. A doutrina espírita não ensina isso. Não há, de forma alguma, nenhuma lei de Deus que obrigue alguém a conviver com o outro que está agindo com violência. Então, ela vai perdoar, mas ela pode seguir o caminho dela e ele seguir o caminho dele. E é assim que funciona. As coisas funcionam mais ou menos dessa forma. Então, não há uma obrigação. Emmanuel diz lá no livro, então, Vida e Sexo, que quando não existe mais o respeito, quando não existe mais a camaradagem, a amizade, o carinho, o amor, quando o casamento adoece e chega naquele ponto em que não dá mais, não tem mais convivência, não tem mais condições, não existe nenhum respeito, e a pessoa passa, inclusive, a partir para a agressão física, esse é o momento em que ele diz assim, o divórcio se transforma, então, num momento em que há um adiamento de compromisso para um tempo posterior. Quem sabe para uma outra vida em que um dos dois ou os dois estejam melhor e possam se reencontrar. Talvez nem na mesma posição, talvez a posição de pai e filha, ou de mãe e filho, etc., ou de irmãos, para conviverem juntos, que o que importa é aprender a amar um ao outro, que é o mais importante. Não estamos aqui de forma alguma estimulando a separação, muito pelo contrário, Emmanuel deixa claro isso, né? Que o divórcio sempre tem que ser, a separação, sempre aquele último, aquela última alternativa que devemos seguir, mas que a gente possa compreender isso, que quando compromete o processo da autoestima, quando compromete o processo do amor próprio, do amor a si mesmo, quando compromete a sua própria felicidade, você vai perdoar essa pessoa, mas você não tem condições mais de continuar com ela
porque não existe ali mais nenhuma forma de respeito por parte dessa pessoa. E aí, quando nós falamos de perdão, não tem como não lembrar de Jesus, porque Jesus, ele perdoou constantemente a todos, inclusive perdoou a Judas pela traição que Judas fez com ele. Humberto de Campos diz que Jesus, aqueles 3 dias depois do seu processo da crucificação, que ele é sepultado, aqueles 3 dias, Humberto de Campos diz que Jesus passou com Judas nas regiões trevosas, consolando, ajudando Judas a se recuperar daquele processo tão doloroso da sua consciência, que foi um processo realmente de dor profunda para sua alma. E talvez o momento mais doloroso da vida do Cristo, aquele momento da crucificação, foi quando ele viu o futuro da humanidade. Quando ele olha para todos aqueles que estavam ali, reunidos ali, naquele ambiente da crucificação, eram centenas, milhares de pessoas que estavam ali. Doutores da lei, pessoas comuns, tinham pessoas de todas as classes, soldados romanos, enfim. Havia uma multidão imensa e Jesus com os braços abertos para toda a humanidade. Naquele momento, Jesus então diz, Pai, ele vê o sofrimento que cada um iria passar depois. Inclusive, muitos daqueles que estavam ali crucificando Jesus reencarnaram depois para passar pelo processo da morte na condição de cristãos, comido pelos leões, ou pela morte na fogueira nos circos romanos. Então, eles voltaram posteriormente, Pilatos, Herodes, todos os que julgaram, todos aqueles doutores da lei, passaram por processos dolorosíssimos e Jesus viu. Na sua clarividência, ele viu, e naquele momento Jesus, então, com um profundo sentimento de compaixão pela humanidade, disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Valeu, José Antônio, muito obrigada. Que palestra boa de ouvir. Foi muito bom, que prazer, que bom que você está aqui conosco. Volte sempre. Muito obrigado, um abraço fraterno, forte para vocês aí, tá? Agora, Haldane, é com você, meu amigo. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Então, nos assentemos numa posição confortável, esqueçamos os problemas materiais, pensemos nos problemas espirituais, imaginando aí a figura do Mestre Jesus de braços abertos, acolhendo a todos nós. O nosso mentor espiritual se posiciona à nossa frente, manipulando as energias que foram destinadas a cada um de nós. O nosso mentor espiritual manipula essas energias em direção ao nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, nos proporcionando uma sensação de leveza, de paz e equilibrando assim os nossos chakras. O nosso mentor espiritual agora, ele direciona para as nossas águas, colocando nelas os fluidos astrais magnéticos vitais que precisamos. E estes fluidos irão nos proporcionar mais saúde para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer
e aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Te pedimos, mestre querido, permissão para encerrar o nosso momento virtual de hoje. Que a paz esteja com todos nós, que assim seja.